Olha a questão 42 para vocês entenderem como é que funciona. Sabe-se que menos 2 mais 2i é uma das raízes quartas de um número complexo z. Então, no plano de Argand-Gauss, qual é a área do triângulo cujos vértices estão nas raízes cúbicas de z? Olha onde o cara vai, gente. Eu acho interessantíssima essa prova, porque ele exige que você tenha todo o conhecimento de números complexos. Bem, então vamos lá. Ele falou que uma das raízes quartas de um número é igual a menos 2 mais 2i. Então eu escrevi aqui, ó, a raiz quarta do z é menos 2 mais 2i. Não é a única. Existem outras. Na verdade, você tem que sempre que lembrar que, como uma equação de quarto grau, a raiz quarta também teremos 4 raízes neste z. E uma delas é esse cara aí. Uma delas. Mas não queremos saber as outras. Nós queremos apenas descobrir quais são as raízes cúbicas desse z. Eu quero chamar a atenção de vocês da seguinte forma. Ó. Imagine você ter um plano de Argand-Gauss. Aí você vai ter, só para a gente pensar, quando os números estão na forma trigonométrica, então você tem que pensar assim, ó, todas as raízes do número complexo farão um polígono regular numa circunferência qualquer. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um eixo X, que é o eixo dos reais, e um eixo Y, que é o eixo dos imaginários, e eu tiver 4 raízes, então uma delas estará num lugar qualquer, a outra estará 90 graus depois, a outra estará 90 graus depois, e a outra estará 90 graus depois. De modo que a última com a primeira também feche em 90 graus. Ah, então elas estão equidistantes entre si no plano cartesiano. Estão. Se uma delas estiver aqui, por exemplo, no 20, a primeira, a outra vai estar... Opa, peraí. A outra vai estar... Aqui está 20 depois do zero. Essa aqui vai estar 20 depois do 90. Essa aqui vai estar 20 depois as raízes. Então quando a gente... As 3 raízes, depois ele quer saber as raízes cúbicas. Aí nós vamos ter 3 raízes. Você vai ter uma raiz em qualquer lugar aí, sei lá onde. A outra vai estar 120 graus... Gente, eu tô com uma mania de mexer na bola. A outra vai estar 120 graus depois e a outra 120 graus depois. De modo que elas formem um polígono regular. No caso de 3 raízes, nós vamos ter um triângulo equilátero. Então as raízes seguem este comportamento? Seguem. No primeiro caso, que são 4 raízes, nós temos então um quadrado, porque é um polígono regular de 4 lados iguais, que fica aqui na circunferência, né? Bem, 4 lados iguais, o único polígono regular de 4 lados iguais é o quadrado, né? Porque o losango, embora ele tenha 4 lados, ele não é chamado de polígono regular, porque ele não tem os ângulos iguais. Bem, então, vamos pensar então, como que nós vamos fazer para descobrir pelo menos uma? Porque se nós descobrirmos uma, a outra será 120 graus depois, a outra será 120 graus depois e a outra será 120 graus depois, voltando na primeira. Aí você fala assim, mas por que 120? Porque como eu vou ter 3 e elas são equidistantes, eu pego 360 e divido por 3. Então eu preciso descobrir uma. E aí eu corro para achar as outras. Bem, então vamos primeiro encontrar quem é esse Z. Porque ele falou que o Z, a quarta, é esse cara aqui. E a raiz quadrada quarta de Z é esse cara aqui. Mas quem é ele? Quem é ele? Primeiro, eu vou lembrar você de um negócio que chama módulo. Vamos encontrar um módulo desse raiz quarta de Z, desse cara aí.
O módulo desse cara, o módulo dele é igual, ele é representado pela letra Rho, cadê a letra Rho? Sumiu. A letra Rho. Aqui, é a letra Rho, que vale a raiz quadrada de A2 mais B2. Na verdade, o módulo é uma distância, né, gente? É uma distância. Aí a gente aplica Pitágoras para saber qual é a distância, e aí você vai ter o eixo horizontal, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, pegando, então, a hipotenusa ao quadrado. Quando você tira a raiz, você encontra o módulo. Quem é o A desse número aí? É o menos 2. Você concorda comigo? O A é o menos 2. Então você vai pegar o menos 2, elevar ao quadrado e somar com o 2, que é a parte imaginária, ao quadrado também. Isso vai dar, eu já vou fazer de uma vez, tá bem? Vai dar 4 mais 4, vai dar 8. 8 é 4 raiz de 2. Então você vai concordar comigo que isso é 2 raiz de 2. É ou não é? Porque isso aí vai dar raiz de 8. Raiz de 8 é 4 vezes 2, o 4 sai, o 2 fica. O 4 sai como 2, fica 2 raiz de 2. Então o módulo nós descobrimos. Aí eu pergunto, mas qual é o ângulo formado, qual é o argumento desse número? Desse número, raiz quarta de z. Deixa eu levar isso aqui para cá. Esse treco aí tá me atrapalhando. Então vamos descobrir o argumento dele. O argumento dele é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Argumento. O argumento dele a gente representa pela letra θ. Aí. O θ é tal que o seno dele é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno dele é cateto oposto sobre hipotenusa. E aí o seno de θ é o cateto oposto, gente. Imagina um triângulo escrito aqui no plano de Argand-Gauss. Você tendo um ponto qualquer aqui assim, por exemplo, e aí você vai pegar e calcular o θ, que é esse ângulo aqui, ó assim, ó. Você vai poder dizer que o seno é o cateto, o seno é o cateto oposto, é a parte vertical. A parte vertical é o eixo imaginário, é o B. E o horizonte e a hipotenusa é a distância, é o módulo. Então o seno é B dividido pelo módulo. Cadê o módulo? 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 Aqui, o módulo. E aí, você vai concordar comigo que o B dele vale 2. E o módulo dele, nós acabamos de calcular, é 2 raiz de 2. Tudo bem. E aí, quem é esse número? Aí não pode pôr raiz no denominador, né? Aí nós vamos racionalizar. Nós vamos racionalizar multiplicando em cima por raiz de 2 e embaixo também por raiz de 2. E aí eu vou tentar ser mais rápido no cálculo. Aí fica em cima. Ó, vou cortar esse 2 com esse 2, hein? O 2 com 2. E aí vai ficar raiz de 2 em cima. Raiz de 2 em cima. Dividido por raiz de 3 embaixo, que é 2. Pronto, eu já sei que o seno é raiz de 2 sobre 2. O seno do argumento. Vamos ver o cosseno? Eu vou copiar e jogar para baixo. Minha nossa senhora. Ctrl C, vou pôr aqui Ctrl V e eu vou pôr aqui cosseno. E aí vai ser o cosseno, quando você está falando de um número aqui, bicho, ele já sumiu todinho. Vai ser cateto adjacente, que é a parte horizontal, que é a parte real, que é o menos 2. Então é o A dividido pelo módulo. O A é menos 2, dividido pelo módulo. Aí eu racionalizo do mesmo jeito, corto o 2 com o 2, vai sobrar então cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Aí eu pergunto para você, então tá, quem é o cara que tem seno raiz de 2 sobre 2 e cosseno menos raiz de 2 sobre 2? Quem é ele? Bem, de cara você já vê que é a turminha do 45. Turma do 45. Então o nosso θ é da turma do 45. Agora quem? Será que é o 45? Será que é o 135?
Ou será que é o 225? Ou será que é o 315? Bem, então a primeira coisa que você vai pensar é, ele tem um positivo, portanto, ou ele é o 45 ou ele é o 135. Pronto. Ele não pode ser o 225 nem o 315, porque o seno seria negativo. Mas ele tem o cosseno negativo, portanto, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante não é o 45, é o 135. Pronto. Agora, eu vou escrever esse cara na forma trigonométrica. Eu vou escrever o raiz quarta de Z. Ó, Ctrl C, e eu vou pegar ele aqui e vou escrever ele na forma trigonométrica. Como que é a forma trigonométrica de um número complexo qualquer? É módulo, lembrando, hein? Módulo, cadê o módulo? É o ρ, abre parênteses, cosseno de θ, mais I seno de θ. E essa é a forma trigonométrica de um número complexo. Portanto, é 2 raiz de 2, que o módulo é 2 raiz de 2. Abre parênteses, cosseno de 135, mais I seno de 135. Veja que você não precisa preocupar em trabalhar com radianos. Você pode trabalhar com graus tranquilamente, tranquilamente. Opa. Aí. Esse é o número Z. Mas eu quero... Desculpa, é a raiz quarta de Z. Mas eu quero é o Z. Eu quero é o Z. Eu não quero a raiz quarta de Z. Porque depois que eu encontrar o Z, eu vou tirar a raiz cúbica dele. Aí eu vou encontrar os 3 pontos que eu estou procurando. Ah! Como que eu faço para saber quem é o Z se a raiz quarta de Z é esse treco aí? Basta eu elevar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ctrl C aqui, Ctrl V. A quarta. Você concorda comigo? Porque quando eu elevo uma raiz quarta a quarta, eu tenho conteúdo. O conteúdo. Então eu vou ter isso aqui, ó. Vou abrir um colchete. Vou escrever o meu número complexo na forma trigonométrica aqui. Ctrl C aqui, Ctrl V. E vou fechar o meu colchete e vou elevar a quarta. Aí eu pergunto para você, como que eu elevo um número complexo na forma trigonométrica a uma potência? É a coisa mais fácil do mundo. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ter o Z igual. Para eu elevar um cara à quarta, eu pego o módulo dele, que é 2 raiz de 2, e elevo a quarta. Começo por aí. Eu pego 2 raiz de 2 e elevo a quarta. Mas, quando eu vou falar da parte lá dos cossenos, eu pego o cosseno e faço assim, ó, 4 vezes o argumento 135. Ou seja, eu multiplico o argumento por 4, porque eu estou levando a quarta. Se eu estivesse elevando a terceira, eu multiplicaria o argumento por 3. Se eu estivesse elevando ao quadrado, eu multiplicaria o argumento por 2. Ah, daqui a pouco eu escrevo a fórmula. Mais I vezes seno de também 4 vezes. Aqui não tem ponto, esse ponto aqui não. Ó, aqui não tem. Aí tem 4. Opa! Aqui. Aí, agora ficou bom. 4 vezes o argumento, e aqui também é 4 vezes o argumento, que é 135. Aqui assim. Então, esse 4, eu multiplico o argumento quando eu estiver levando a uma potência. Então, só para lembrar, quando eu quero pegar um Z e elevar a enésima, qualquer potência, eu vou pegar o argumento, elevar a enésima e pegar o cosseno do argumento e multiplicar o n vezes o argumento, mais i vezes seno de n vezes o argumento. Eu multiplico por ele. Ah, entendi. Então, se eu tiver uma raiz, se eu quiser tirar a raiz enésima do cara, e se eu quiser tirar a raiz enésima de um z, qual é o procedimento? Bem, eu vou pegar o argumento e tirar a raiz dele. Eu vou tirar a raiz enésima do meu argumento, que é do meu módulo. Igual eu estou fazendo, elevando ao quadrado ou ao cubo, não sei o quê, eu vou tirar a raiz. Vezes, aí eu vou pegar o cosseno do argumento e eu vou multiplicar por 1 sobre o n. Oba! Cosseno de
1 sobre n. Por que eu faço isso? Porque raiz enésima é a potência fracionária 1 sobre n. Ah, é mesmo. Eu coloco a potência no denominador da potência. Desculpa, eu coloco o índice da raiz no denominador da potência. E aqui fica o argumento, que é o θ, né? Ó, e aí fica mais I vezes seno de 1 sobre n vezes o argumento. Assim que você tira a raiz. Ah, eu entendi. Agora me explica uma coisa. Vamos supor que eu queira tirar a raiz enésima de um número complexo, mas eu quero também que esse número esteja elevado ao m, a enésima. Vixe Maria! Ou seja, vamos supor que eu queira raiz cúbica de um z ao quadrado, raiz décima de um z à oitava. Vixe Maria! O que eu faço? Bem, eu vou pegar o meu argumento, né? Desculpa, meu módulo, toda hora eu estou falando argumento, gente. E fazer a mesma coisa com o meu argumento, meu módulo. O que o exercício quer fazer com o número, eu vou fazer com o meu módulo. Então, eu vou pegar o meu módulo, tirar a raiz enésima dele e elevar ele lá dentro antes por m. Só que aqui vai ficar cosseno. Agora, aqui que vem. 1 sobre n, que é a raiz. E a potência eu multiplico do θ. Ah, então eu multiplico pelo m porque é potência e multiplico por 1 sobre n porque o n é o índice da raiz. Sim. Aí, ó. Mais I vezes seno de 1 sobre n, que é a raiz, vezes m, que é a potência do θ. Ah, professor, faz com número para eu ver. Então tá. Vamos supor que eu queira a raiz. Eu vou inventar um aqui, gente. Raiz sétima. Não, vou pôr um número bacana. Raiz nona de 512. Abre parênteses. Cosseno de 180, não, dividido por 9, espera aí, de 270 mais I seno de 270, tudo isso eu vou pôr um colchete aqui e um colchete aqui, tudo isso eu quero elevar ao quadrado. Oba, sumiu o treco aqui. Tudo isso eu quero elevar ao quadrado. Aí, olha lá para você ver. Na verdade, eu estou fazendo o que aqui, gente? Eu estou pegando uma raiz nona. Deixa eu levantar isso aqui. Eu estou pegando um z qualquer, aí no nosso caso, né? Um z qualquer, tirando a raiz nona dele, mas antes disso eu estou elevando ele ao quadrado. É isso que eu estou fazendo, ó. Opa! Você concorda comigo? Então eu estou tirando a raiz nona dele ao quadrado. Então vamos prestar atenção como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o 512, fazer a mesma coisa com 512. O 512, nós vamos tirar a raiz nona dele. Só que nós vamos pegar o 512 e também elevar ao quadrado antes de girar a raiz nona. Concordam? Aí vai ficar assim, ó, cosseno de. Aí, como nós estamos elevando ele ao quadrado, eu vou pegar e multiplicar ele por 2. Como nós estamos tirando a raiz, nós vamos pegar e multiplicar ele por 1 nono, porque é a raiz, que é dividir o θ por 9, né? Ó, deixa eu pôr aqui assim. Multiplicar por 2 θs. Vê se você concorda comigo. Aí, ó. Eu vou pegar meu argumento, dobrar, porque eu estou elevando ao quadrado, e ao mesmo tempo eu vou dividir por 9. Então, por que dividir por 9? Porque eu estou tirando a raiz nona dele. Olha lá para você ver. Viram? Ah, tá bom. Então, quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Que eu quero saber é o número. Eu quero saber é o número. O 512 é 2 a nona. Ele sai da raiz nona como 2. Quando eu elevo ao quadrado, vira 4. E aqui dentro fica cosseno de o dobro do 270. Não, antes disso. 270 dividido por 9 vai dar 30. Vezes 2, 60. Eu não acredito, professor. Não acredito que vai dar isso. Dá isso. Ah, que beleza, hein? Mas eu quero passar esse cara aí para a forma trigonométrica. Desculpa, para a forma algébrica.
Então, ele fica assim, ó. Esse cara fica igual a 4. O cosseno de 60 é 1/2, mais I seno de 60. Opa, seno de 60, eu vou tirar daqui e vou pôr raiz de 3 dividido por 2. Dividido por 2. Aí, quando eu multiplico todo mundo por 4, o 4 vezes meio vai dar 2, e o I raiz de 3 sobre 2 vezes 4 vai dar 2I raiz de 3. Olha que sensacional a nossa resposta deste exercício. Aquele treco, pegar o Z, que é 512, cosseno de 270, mais I seno de 270, levar ao quadrado, tirar a raiz nona, vai dar 2 mais I, 2I raiz de 3. Viram? Tudo isso, gente, é conceito. Então, eu vou separar aqui, ó. Eu vou separar aqui, porque isso aí é só conceito do exercício. Não faz parte da solução. Então, eu vou separar. Pronto aqui. Agora eu vou lá em cima e vou marcar conceito. Tudo que é conceito eu vou separar. Aqui, ó. Aqui é conceito. Daqui para cá, dentro dessas duas linhas, nós estamos falando de conceito. Então, hora que nós sabemos que a raiz quarta do Z é igual a esse barato aqui, ó. Esse treco aqui, ó, que eu vou pôr em azul. Então, nós vamos descobrir o Z. Como é que nós vamos descobrir o Z? Elevando esse cara à quarta. Então, vamos lá. Eu vou copiar, né? Ctrl C e nós vamos lá para baixo depois do conceito. Espera aí. Lá para baixo depois do conceito. Aqui. Então, eu vou pegar aquele cara e vou elevar à quarta lá. O Z é quem? Cadê meu mouse? O Z é raiz quarta de Z à quarta elevado à quarta. Então, nós vamos pegar esse cara aqui e elevar à quarta. Aí vai dar quanto isso? Vai dar Z, né? O nosso Z vai ser... Eu vou pegar o 2 raiz de 2 elevar à quarta e o cosseno 105 nós vamos multiplicar por 4. Aí vai ficar quanto? Vai ficar Z igual, ó. Z igual. Quem me ajuda? Quem é o 2 raiz de 2 elevado à quarta? O 2 à quarta é 2 vezes 2, 4, 16. O raiz de 2 à quarta é raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar 16 vezes 2 vezes 2. Concorda comigo? Porque raiz de 2 ao quadrado é 2, raiz de 2 ao quadrado é 2. Aí fica raiz de 2 à quarta. Cosseno de 4 vezes 105 vai dar 400. 520, 540. Mais I seno de 540. Aí nós vamos fechar isso assim, ó. O nosso Z. Oh, minha Nossa Senhora. O nosso Z é... O nosso Z é 4 vezes 16 vai dar 64. Cosseno de 540 mais I seno de 540. Aí você fala assim, ô professor, peraí, mas o 540 é maior que 360. É verdade. Então vamos colocar ele na primeira volta? Vamos colocar ele aí na primeira volta? Ele é a mesma coisa que, ó, Ctrl C aqui, Ctrl V. Ele é a mesma coisa que 64. Se eu tirar 360 do 540, vai dar 180. Ah, 180. Beleza. Então já achamos o Z. Vamos colocar um amarelo aí. Agora, o exercício falou o seguinte. As raízes cúbicas desse cara aí, ó, desse Z, formam um triângulo. Sim, raízes cúbicas são 3 caras. São 3 caras. Então vamos agora achar as raízes cúbicas de 64 cosseno de 180 mais I seno de 180. Olha para você ver com que facilidade nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui primeiro uma chave. Não, isso não é chave. É uma chave, porque vão ter 3 respostas. Se a raiz é cúbica, eu tenho que ter 3 raízes. Se a raiz fosse quadrada, eu teria 2 raízes. Então, vamos lá. 3 raízes. Muito bem. Qual delas é a primeira? Qual delas é a primeira? Porque depois as outras eu vou explicar como é que você vai achar. Bem, a primeira é raiz cúbica de 64. Não é, gente? Vezes cosseno de alguém aí.
E as outras são a mesma coisa. Opa! São a mesma coisa. Ah! Jesus! Eu quero copiar para ganhar tempo. Eu já estou perdendo tempo. Ó. Ctrl C, a outra também começa assim e a outra também começa assim. Agora, qual é o argumento da raiz cúbica daquele cara? É o 1/3, né? Porque eu estou fazendo raiz cúbica. Não. Isso. Ai. Peraí. Eu tenho que dar um espaço. Cosseno de 1/3 de 180. Mais I seno de 1/3 de 180. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. E aí, vou abrir um parênteses, vai ficar cosseno de 180 por 3 vai dar 60. Mais I seno de 180 por 3 vai dar 60. Esta é uma das raízes. Uma das raízes. Então, eu vou pôr ela em amarelo. Peraí. Ah, não. Eu vou transformar ela em número, em raiz algébrica. 4 vezes cosseno. Olha, igualzinho um exemplo que eu acabei de fazer ali. Mais I raiz de 3 sobre 2. Concordam comigo? Raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, se nós multiplicarmos por 4, vai ficar 4 vezes meio, vai dar 2. Mais 4 vezes 2, ele vai dar 2. 2i raiz de 3. Essa é uma raiz. I raiz de 3. Essa é a primeira raiz. Então, vou pôr amarelo aqui. Nós já estamos tirando a raiz cúbica, hein, gente? Ali era o z. Aqui é a raiz cúbica de z, que é um dos pontos do triângulo. As outras, eu já vou fazer direto, você vai me permitir. As outras são, 4, abre parênteses, cosseno de... Gente, eu não falei para você que as raízes são equidistantes numa circunferência? Se o giro completo dá 360 e eu vou ter 3 raízes, eu tenho que pegar o 360 e dividir por 3. Quando eu pego 360 e divido por 3, dá 120. Portanto, cada raiz terá 120 graus na frente da outra. Ou 120 graus atrás da outra, tanto faz. Ou 120 na frente ou 120 atrás. No nosso caso, nós vamos para frente. 60 mais 120. Nós vamos por aqui, 60 mais 120. Mais I seno de 60 mais 120. Aí vai dar quanto isso? Isso aí vai dar 4 cosseno de 180, porque 60 mais 120 é 180. Tem um parênteses aqui depois do 4. Mais I seno de 180. E aí, o 4 aqui, e aqui dentro o cosseno de 180 é menos 1. E os I seno de 180 é 0. Portanto, esse cara aí vai ficar menos 4. Simplesmente isso. Esse cara é um número real. Uma das raízes é real. Sim, uma das raízes é real. As outras duas não são. E a terceira raiz? A terceira raiz vai ser 4, o mesmo módulo tirado da raiz cúbica. Cosseno de... Olha o argumento anterior. Não era 180? Soma 120. Você sempre anda de 1 para frente 120. Mais I seno de 180 mais 120. E aí vai dar quanto isso? Opa, tem que ter 2 parênteses aqui. Lá em cima eu pus um só. Não, aqui. Aqui eu pus um só. Aqui tem que ter outro parênteses, Porque, é isso mesmo. E aqui agora vai dar quanto? A terceira raiz. Vai dar 4. Abre um parênteses, cosseno de 300 mais I seno de 300. Aí eu pergunto para você, quem é o cosseno de 300? O cosseno de 300, pensa bem. O cosseno está no quarto quadrante, o ângulo está no quarto quadrante. Ele é lá embaixo, ele é 60 para baixo, portanto o cosseno é para a direita, é positivo. É meio, é pequeno. Menos o seno é para baixo, é negativo. I raiz de 3 sobre 2. I raiz de 3 sobre 2. Veja se você concorda comigo. Eu não estou me apegando a essas coisas, esses conceitos, que eu acho que você sabe isso. E aí, você multiplicando por 4, 4 vezes meio é 2, menos 4 vezes aquele cara lá, corta por 2, vai dar 2,
2i raiz de 3. Beleza? Olha que coisa interessante, ó. Olha que coisa interessante. Enquanto uma raiz é 2 mais 2i raiz de 3, a outra é 2 menos 2i raiz de 3. Ou seja, uma é conjugada da outra. Existe uma propriedade. Uma equação terá quando uma equação tiver uma solução complexa, vírgula, consequentemente terá outra complexa que é o conjugado da primeira solução. Que é o conjugado. O que é conjugado, gente? Olha aqui, ó. É assim, ó. Se Z é igual a mais BI, se Z é igual a mais BI, então o Z barra, que é o conjugado, e eu tenho o Z barra aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Então o Z barra é igual a menos BI. Veja que realmente aconteceu isso. Uma raiz é 2 mais 2i raiz de 3, a outra é 2 menos 2i raiz de 3. A gente não precisava ter feito nem essa conta. Bastava você pegar essa aqui e trocar pela conjugada. Você teria uma raiz. Tá vendo? Bem, agora nós chegamos no ponto que nós sabemos os pontos, os vértices do triângulo. Então agora, as raízes cúbicas são vértices do triângulo que queremos calcular a área. Foi isso que ele quer. Ele quer saber qual é a área. Bem, então vamos lá. Agora aqui nós vamos ter que fazer uma coisa. Eu vou pegar aqui um plano de Arcangels. Olha aqui para você ver que coisa mais linda do mundo. Aí aqui eu vou diminuir, né? Porque eu tenho que fazer um quadradinho aqui, ó. Belezuramente, hein? Ó, aí. Ó, aqui. E ó, aqui. Aí. E agora eu vou acrescentar mais umas colunas aí, porque isso aí é pouco, né? Ó, olha que beleza. Olha que beleza. E agora eu vou acrescentar umas linhas. Pronto. E agora vamos pôr dois eixos, né? O eixo dos reais e o eixo dos imaginários. Então, eu vou colocar o eixo dos reais aqui, ó. Ó, o eixo bem bonito mesmo. Aí, vamos aumentar a cor dele, a espessura dele. Vamos trocar a cor dele por cor verde, tá bem? E agora vamos colocar o eixo horizontal, vertical, que é o eixo dos imaginários. Aqui, assim. E aí eu vou trazer para cá verde também e com espessura maior. Pronto. E agora vamos colocar essas raízes aí. Eu vou colocar a mais fácil primeiro, que é menos 4. Tá bem? Menos 4, eu vou colocar lá. É muito fácil essa raiz. Como que eu faço para colocar o menos 4 aí? Eu faço primeiro uma bolinha, né? Olha, isso não é uma bolinha, isso é um monstro, hein? Isso é um monstro, hein? E aí eu vou pegar uma espessura bem fininha, porque um ponto tem que ser show mesmo. E vamos colocar uma cor nele bem show mesmo, vermelho. Não, eu não quero isso. Ctrl Z, eu quero a cor dentro dele. Vou pegar uma cor de laranja, tá bem? Aí. E agora eu quero 3 pontos, né? Ctrl C, Ctrl Z, Z. Então vamos pôr o primeiro lá, que está aqui no menos 4. Pronto. Esse é o primeiro vértice do meu triângulo. Esse primeiro vértice é um número real, porque ele é menos 4. Ele tem 0 na parte imaginária. O outro está 2 mais 2i. Cadê ele? 2 mais... Não, desculpa. 2 mais 2 raiz de 3i. Então ele tem 2 na parte real, aqui, e tem 2 raiz de 3 na parte imaginária. Bem, vamos pensar. O que é 2 raiz de 3? Você não precisa pôr exatamente, hein? O 2 raiz de 3 é 2 vezes 1,7, vai dar 3,4. Ou seja, ele é depois do 3. E lá, quase no 4. No meio do 3 e do 4. 3,5 é aqui. Pronto. Tá bom ou não tá?
Agora, o outro é 2 menos 2 raiz de 3i. Então, o outro é 2 na parte real, e ele vai andar menos 2 raiz de 3, ou seja, ele vai vir para cá. Eu pergunto para você, esse triângulo é o quê, gente? Ele é equilátero, não é? Ele não é equilátero? Olha para você ver, essa distância daqui lá é exatamente igual à distância... Equilátero não, desculpa. Ele é um triângulo isósceles, pelo menos. Eu não sei se é equilátero. E aí nós temos esse triângulo. Agora aqui eu vou trocar aqui as cores e vou pegar a espessura maior, hein? Ó, agora nós estamos falando do triângulo, hein? Inserir aqui a forma, não. Formatar, contorno, espessura larga. O meu mouse, ele demora para responder, parece que ele está meio pensando, será que aquele cara queria fazer isso mesmo? E agora vamos pegar aqui o terceiro para fazer o triângulo. Bem. E aí vamos vermelho, aqui, e aqui, e aqui. Pronto, esse é o nosso triângulo. Como que nós vamos calcular a área dele? A área desse triângulo? Bem, a área do triângulo vai ser... Deixa eu pegar aqui assim. A área do triângulo vai ser... Alguém pode me dar uma sugestão? Como é que eu faço isso? Bem, olha para você ver. Eu vou trocar isso aqui, eu vou pegar a altura. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, eu vou desenhar a altura dele para você ver. Vou considerar esse cara aqui, ó, como base. Como base, eu vou pôr a cor desse cara aqui azul. Ó, isso aí é a base. Agora, a altura é esse cara aqui, ó. Quer ver? A altura é esse cara aqui, ó. Aqui que tá a altura, ó. Ó. Aí eu vou pegar uma cor preta, por exemplo, e vou pôr aí uma espessura maior. Então, eu preciso saber a altura também. Então, o cálculo da área do nosso triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. É ou não é? Aí eu vou pôr base aqui, para ficar bonito, e multiplicar em cima e tirar essa base aqui na frente. Pronto. Aí eu pergunto para você, bem, a altura é fácil. Vai ser base, deixa eu pôr dividido por 2, só que vai ser base vezes a altura é quanto, gente? Vamos contar? Olha o ponto lá bem definido, ele está no menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa altura é 6. Agora está faltando a base. Agora está faltando a base. Você concorda que esse ponto aqui é o ponto 2 mais 2? Epa, eu tenho que escrever isso em forma matemática. Esse ponto aí é o ponto 2 mais 2 raiz de 2, i, né? Eu não preciso pôr o i, né? 2 mais 2 raiz de 2. Deixa eu aumentar isso aqui, porque eu não vou precisar mesmo de espaço. Deixa eu tirar esse cara aqui, ó, todo mundo, ó. Vou apagar todo mundo para cá. Cadê o meu corte? Design, layout, excluir. Colunas. Pronto, eu tenho que cortar isso aqui também. Peraí. Esse aí é o 2 mais 2 raiz de... Aí, ó. Esse cara aqui é isso, concordam? No Y, né? No Y. A altura dele é essa. A altura do outro é 2 menos 2. Oba. Eu tenho que escrever em matemática também. Aqui. Inserir aqui. E aqui eu ponho raiz de 2i. Raiz de 2, eu não preciso pôr o i, né? Porque é o número. Concordam? Eu estou procurando, é o número. É o número que multiplica o i. Ah, não. Peraí. Deixa eu ver aqui com você. Esse cara é 2 na parte real e esse cara é 2 na parte real. A parte imaginária é 2 raiz de 3. Eu falei tudo errado. Aqui na parte imaginária é 2 raiz de 3 positivo. E o outro é 2 raiz de 3 negativo. Ó, aí, ó. Aí a pergunta é, qual é o tamanho dessa base? A base é a diferença entre os dois, não é? Eu pego o maior e subtraio o menor. Assim, ó. Por exemplo, se aqui fosse 8, aqui fosse 5, eu pegava 8 menos 5. Se aqui fosse 10, aqui fosse 0, eu pegava 10 menos 0. Se aqui fosse 3 e aqui fosse menos 3, eu pegava 3 e tirava menos 3. Tirar menos 3 é somar, vai dar 6. Então, a base
a base... Não. A base do meu triângulo é y2 menos y1. Não é assim, gente? Vocês já aprenderam isso lá em geometria analítica. Menos y1. E quanto que é y2 menos y1? É 2 raiz de 3 menos o menos 2 raiz de 3. Menos é quanto, gente? Então, isso aí vai dar 2... Deixa eu copiar aqui, né? Para ficar mais fácil. Isso vai dar Ctrl C. Aqui, ó. Ctrl V mais Ctrl V. Ou seja, outra Ctrl V. Só que eu vou trocar aqui para 4. 4 raiz de 3. Então, agora, o meu cálculo da área vai ficar isso aqui, né? Ctrl C. Eu vou pôr aqui Ctrl V. E aqui na base eu vou pôr 4 raiz de 3. Ctrl V? Não, Ctrl Z. Aqui eu vou pôr isso aqui, ó. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. E aí eu faço essa conta. Quanto que é isso? Bem, se eu dividir o 4 com 2, vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12 raiz de 3 unidades de área. Unidades de área. Esta é a área procurada. Olha que cão do inferno! Olha que cão do inferno! Agora, é claro, gente, é claro que você tem que olhar lá no exercício se ele falou, por exemplo, que as unidades estão em centímetros. Se ele tiver falado, por exemplo, que as unidades estão em centímetro ou em metro, você não pode pôr unidade de área, não. Você tem que pôr metro quadrado ou centímetro quadrado. Você tem que ver lá o que ele está falando. Vamos voltar para a gente ler um pouquinho? Ver o que a gente pode melhorar no exercício. Ó, isso aí é conceito. Eu vou apagar esse treco aqui. Eu não gostei desse desenho. Ficou um desenho assim muito feioso. Ó. Nossa, Fábio, eu não entendi quase nada. Quase nada. Peraí só um pouquinho que eu vou ver vocês. Gente, ele não falou nada de unidade. Ah, e a alternativa 12 raiz de 3 é a letra, é o último exercício. Então, pera só um pouquinho. Aí, pronto. Então, pronto. Tá pronto o exercício. Vamos lá discutir novamente. Provavelmente, você não deve ter entendido, porque nós fomos fundo em números complexos. E os números complexos, se não me engano, nós começamos hoje, não foi? Não foi hoje a gente começou a revisão do que a gente viu ano passado. Então agora, esse ano, nós vamos fazer, então, a revisão e nós vamos aprofundar. Porque, na verdade, esse exercício aqui, ele está mostrando tudo de números complexos. É tudo. Agora, quando você tira a raiz, quando você eleva a potência, é tudo que a gente tem que saber de números complexos. Então, é o que tem de mais difícil. Não é à toa que esse exercício é do ITA. Então, olha lá, vamos lá. Ele falou que uma das raízes quartas era esse cara aqui. Se ele é uma raiz quarta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem é ele propriamente dito. Então, a gente tem que elevar ele à quarta. Para nós pegarmos menos 2 mais 2 raiz de i elevar à quarta, nós vamos ter um problema. Nós vamos ter que fazer aí uma equação muito grande. Pegar isso, multiplicar por isso, multiplicar por isso, multiplicar por isso. Não que não seja impossível fazer isso, mas nós não vamos ter a facilidade depois de encontrar a raiz cúbica dele. Então, é melhor nós sairmos da forma reduzida, isso aqui é forma algébrica, e partir para a forma trigonométrica. Muito bem. Como é que a gente acha a forma trigonométrica? Encontrando o primeiro módulo, que é o ρ, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Vai dar menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai dar isso aqui. Vai dar raiz de 8, né? Aqui, ó. Aqui vai ficar a raiz quadrada de 8. E aí a raiz quadrada de 8 é esse treco aí. E depois achando o seno e o cosseno do argumento, que é b sobre módulo e a sobre módulo, vai dar raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. E aí você olhando aqui, já sabe que a turma é do 45, com seno positivo e cosseno negativo é segundo quadrante, o ângulo é 105 graus. Pronto. Aí nós podemos escrever aquele cara lá na forma trigonométrica. Vai ser módulo, que é 2 raiz de 2,
cosseno de 65 e seno de 65. Esse cara é a raiz, não é o z, é a raiz. Como que a gente faz? Agora vem o exercício. Se a gente quer o z, nós temos que pegar esse cara e levar a quarta. Então tá, como é que a gente eleva um número complexo na forma trigonométrica à quarta? Eu vou lá embaixo. Vou passar os conceitos. Vamos pegar aqui, nós vamos pegar ele e levar a quarta. Nós vamos pegar ele e levar a quarta. Quando a gente quer elevar um número complexo na forma trigonométrica a uma potência, a gente pega o módulo e eleva a potência, vezes, aí a gente multiplica o argumento pela potência. Olha lá, ó, cosseno de 4 vezes 65, seno de 4 vezes 65. Se eu estivesse elevando ao quadrado, eu pegava o 65 e multiplicava por 2. Mas como é a quarta, eu estou multiplicando por 4. E o argumento eleva mesmo a potência que você quer. Bem, então aqui vai dar 16 vezes 4, vai dar 64, e lá vai dar 540. O 540 passou de 360. Tira 360. Para você ver na primeira volta. Vai dar esse cara aqui. Esse cara é o Z. É o Z. Aí você fala assim, bom, eu quero as raízes cúbicas desse cara, porque elas vão formar um triângulo. Então, para tirar a raiz cúbica, nós vamos pegar, então, o 64, cosseno de 180 mais i seno de 180, e tirar a raiz cúbica. Como que faz para a gente tirar a raiz cúbica? A gente tira a raiz cúbica do argumento, do módulo, raiz cúbica de 64 vai ser 4, para todos eles. Olha lá, 4, 4, 4. Pega o primeiro, para você achar o primeiro, depois fica fácil, e multiplica por meio, porque raiz cúbica é a potência 1/3, concorda? Tirar uma raiz cúbica é elevar a 1/3. Então, multiplicar o 60 por 1/3, desculpa, o 180 por 1/3, vai ficar 60, sem conto. Aí troca o cosseno de 60 por meio e o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, multiplica por 4, você encontrou o cara na primeira raiz. As outras raízes, que são mais duas, você tem que ter 3, você vai pegar o 360 dividido por 3, vai dar 120. Todas elas são de 120 em 120 graus. Então, de 60 mais 120, você vai para 180, mais 120 vai para 300. Troca pelos valores algébricos, multiplica pelo 4, você tem os 3 pontos. Joga os 3 pontos no plano de Argand-Gauss, aqui eles aqui, vê que a base é a distância do y do de cima menos o y do de baixo, e a altura é essa distância que basta você contar quantos quadradinhos tem. A área é produto da base vezes a altura dividido por 2. Acabou o exercício. Beleza, não? Deixa eu voltar a ver vocês. Pode falar. Quem está falando é o Augusto. Eu tenho uma dúvida. Por que Pode falar. Tirou a raiz cúbica? Eu não podia colocar o valor do seno e cosseno lá direto do 180? Tipo, trocar antes de fazer a conta. Você poderia descobrir que o Z é igual a... Aqui vai dar menos 1, concorda? Aqui vai dar 0. Então, o Z é menos 64. Você poderia falar isso aqui, ó. É 64 vezes menos 1 mais I vezes 0. I vezes 0. Isso aí vai dar menos 64. Aí você fala, bom, agora eu vou tirar a raiz cúbica. Qual é o número que ele vezes ele dá menos 64? É o menos 4. Você concorda? Você ia descobrir uma raiz. É ou não é? Mas a pergunta é, você descobriu uma, cadê as outras duas? Quando você vai para a forma algébrica, você perde a condição de descobrir as outras raízes. Concorda? Por isso que não é bom você ir para a forma algébrica, porque você descobre uma só. Você quer descobrir todas. Aí, ó. Vamos supor que eu quisesse a raiz sexta. Tá bem, ó? Eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, e eu vou querer agora, ó, deixa eu riscar aqui, porque o exercício acabou. Olha para você ver agora. Ctrl V, e eu queira a raiz sexta do Z. Vamos supor que ele tivesse falado, não que você quisesse as raízes cúbicas, mas as raízes sextas. Como que você faria? Bem, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse cara aqui e tirar a raiz cúbica dele. Assim, ó. Você vai tirar a raiz cúbica desse cara aqui, ó. Dele inteiro, ó. Ó. Ctrl C e vai botar aqui, na forma trigonométrica. A forma trigonométrica é ótimo para elevar potências e para tirar raízes. Por quê? Porque você vai pegar a raiz cúbica de 64 primeiro,
primeiro e vai fazer isso aqui, ó. Opa, não é raiz cúbica, não. Eu estou tirando a raiz sexta. Eu esqueci. Raiz sexta. Ó, é diferente o exercício. E aí você vai fazer cosseno. Qual é a potência que representa a raiz sexta? Não é um sexto? Quem? Do 180. Mas e seno de 1/6 de 180? Aí que número que vai dar isso? Eu pergunto primeiro, qual é a raiz sexta de 64? Não é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 não é 64? É. E aí, quanto que dá o cosseno de 180 dividido por 6? Não é 30? O que você acabou de descobrir aqui? Você acabou de descobrir a primeira raiz. A primeira raiz. Então, olha. Vamos escrever aqui, ó. A primeira raiz é igual a esse treco aqui. Opa! Ctrl C. Essa é a primeira raiz. Agora você vai concordar comigo que existem a segunda raiz. Ctrl C. Existem. V, D, 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 D. Existem 6 raízes, porque você está tirando a raiz sexta. Então eu pergunto para você, qual é a segunda raiz? A terceira raiz, a quarta raiz, a quinta raiz e a sexta raiz. Bem, vamos pensar? Os argumentos serão os mesmos. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá bem? Todos iguais. O que vai mudar são os argumentos. Bem, como que você vai fazer? Você concorda que isso vai formar um polígono inscrito dentro de uma circunferência? Esse polígono é irregular, portanto, a distância de um ponto para o outro tem que ser a mesma. Se eu estou fazendo 6 raízes, eu tenho que pegar o 360 e dividir por quanto?